Olá, Dataflower, o canal da verdade. Em nome da verdade, eu quero bater um papinho rapidinho com você, brasileiro, eleitor brasileiro que ama o Brasil. Para facilitar a nossa conversa, fiz aqui uma lista dos inimigos e dos amigos do Brasil. E vou comentar isso com vocês. Os inimigos do Brasil. Quem são os inimigos do Brasil? Não vou relacionar aqui por ordem de tamanho, de grandeza. Mas os inimigos do Brasil. Quem não querem ver o Brasil progredindo, quem não querem ver o Brasil independente, quem não quer ver o Brasil soberano. Em primeiro lugar, aqui na lista, os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos não querem perder o domínio, o controle, o poder que eles têm na América Latina. E o progresso econômico e o desenvolvimento social do Brasil é uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. Todo mundo sabe. Isso é uma verdade que está na cara. E a vida toda que aconteceu um governo progressista aqui no Brasil, os Estados Unidos deram um golpe e derrubaram o governo. Toda vez que um governo trabalhava para o desenvolvimento econômico do Brasil, os Estados Unidos deram um golpe e derrubaram. Inclusive, o governo da ditadura militar de Ernesto Geisel, porque nem todos os militares são iguais, claro. Ninguém é igual a ninguém. Há os militares que são capazes dos Estados Unidos e há os militares que são brasileiros, que amam o Brasil. Geisel fez o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e que fortaleceu a economia estatal, criou empresas estratégicas importantíssimas para o desenvolvimento da nossa economia e estava levando adiante quando os Estados Unidos não permitiram, deram o famoso golpe das diretas já. Então, a ditadura militar, que eram de militares heróicos, que livraram o Brasil do comunismo, dessa terrível ameaça comunista, de uma hora para outra viraram sanguinários torturadores, na opinião de Washington, na opinião dos Estados Unidos. Por quê? De repente, porque estava levando o Brasil ao desenvolvimento econômico e social, que foi completamente desmantelado depois pelo capacho do imperialismo, pelo capacho dos Estados Unidos, pelo serviçal dos Estados Unidos, Fernando Henrique Cardoso, que privatizou todas as empresas criadas durante a ditadura militar no segundo Plano de Desenvolvimento Econômico. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um dos inimigos do Brasil. Mas os Estados Unidos, inimigos do Brasil, são contra o PT. O capital privado estrangeiro, inimigo do Brasil, contra o PT. A elite brasileira do atraso, contra o PT. A parte elitista da classe média, contra o PT. O governo Temer, contra o PT. A Rede Globo, contra o PT. A Rede Record, contra o PT. As outras redes privadas de TV, contra o PT. O PSDB e os aliados, contra o PT. Agora, quem são os amigos do Brasil? O Papa Francisco, que trata Lula como se fosse um mártir da Inquisição, como se fosse uma vítima da usura, da ganância dos exploradores, das pessoas que não amam o próximo, das pessoas que odeiam os pobres, das pessoas que são contra Jesus. O Papa está a favor do PT. E pediu a Lula como se fosse um mártir, pagando pelo crime que não cometeu, pediu a Lula que rezasse por ele.
Então, os amigos do Brasil, o Papa é a favor do PT. A opinião pública esclarecida do mundo inteiro a favor do PT. Os artistas brasileiros reconhecidos mundialmente do PT. Os artistas estrangeiros famosos de todas as artes. Cinema, televisão, música, pintura, escultura, tudo. PT. Noam Chomsky, maior pensador da atualidade, imparcial, respeitado no mundo inteiro, PT. Os mais importantes estadistas independentes do mundo que não são capazes dos Estados Unidos, PT. E agora, você, de que lado você está? Rapidamente mostrei quem é contra e quem é a favor. Agora vamos falar dos inimigos do PT. Dos Estados Unidos, não precisamos dizer mais nada. O capital privado estrangeiro são como abutres que esperam a nossa morte, a nossa decomposição para comer a nossa carniça, roubar as nossas empresas, roubar os nossos tesouros naturais. Contra o PT. A elite brasileira. A elite brasileira é um caso especial. A elite brasileira é uma elite burra e preguiçosa. A elite brasileira, uma parte é rentista, que significa que pega o dinheiro que arranja, que consegue juntar, acumular e aplica nos bancos para ganhar juros, sem trabalhar. Essa parte rentista e outra parte é gigolô e cafetinas da terra e do gado. São os donos do agronegócio. Essa é a elite brasileira. Burra e preguiçosa, é contra o PT. A parte elitista da classe média assalariada. Pequenos burgueses, pequenos patrões e os assalariados de melhor rendimento, que sonham em ter o poder aquisitivo da elite, dos ricos, e que veem esse sonho cada vez mais distante, e que se apavoraram, porque nos governos do PT, enquanto a falência do capitalismo afastava eles desse nicho de 1% da população de ricos, o governo do PT aproximava os pobres do que eles achavam que era privilégio deles. Então passaram a odiar o PT. Uma parte. A parte que não tem amor ao próximo. A parte que quer ver o pobre passando fome. Que quer ver o pobre na lama. Contra o PT. O governo Temer, não se precisa nem falar. Contra o PT. O governo Temer, um fantoche nos Estados Unidos, derrubou o PT para tomar o pré-sal, para tomar a Embraer, para tomar a Petrobras, que o PT não permitia. Claro que o governo Temer é contra o PT, a favor dos inimigos do Brasil. A Rede Globo, esse colosso que é a Rede Globo, ela começou durante a ditadura, um pequeno jornalzinho vagabundo falido, que de uma hora para o outro virou a maior rede de rádio e televisão do Brasil. Um milagre, fantástico milagre. Mas que milagre foi esse? Que milagre foi esse que acabou com a Rede Tupi, de uma hora para outra, e assumiu a hegemonia da mídia brasileira, da mídia patronal brasileira. A Rede Globo era a rede do senhor Roberto Marinho, que apoiou a ditadura, que aproximou dos ditadores, ficou amigo íntimo dos ditadores, conversava, discutia, dizia segredos e ouvia segredos. Para quê? Para passar esses segredos todos para o Departamento de Estado.
Roberto Marinho era um espião americano trabalhando contra o Brasil, um inimigo do Brasil. Vocês podem ler os telegramas do embaixador Lincoln Gordon para o Departamento de Estado. Está tudo lá, a prova. Esse aqui é o canal da verdade, pura verdade. Espião do Brasil, contra o Brasil, contra o PT. A Rede Record. A Rede Record, construída por um estelionatário, um vagabundo preguiçoso, que se apropriou da poupança popular, chupou a poupança popular, se apropriou, não devolveu, como Silvio Santos, que tomou e devolveu. Ele tomou e não devolveu. Criou um patrimônio pessoal colossal e um patrimônio colossal para a sua igreja, à custa do sofrimento, do dinheiro sofrido, suado dos devotos, das pessoas iludidas pelas promessas que ele nunca vai cumprir, agindo como se fosse o intermediário de Deus, e Deus não precisa de intermediário nenhum. Nós, livremente, de graça, nós levamos adiante a palavra de Deus. A Rede Record também é contra o PT. As outras redes privadas de televisão, a Rede Bandeirante, por exemplo, cujos donos, eles só andam em carro blindado, mas mandam para as manifestações, para passeatas, seus funcionários mal pagos, sem treinamento, sem preparo, sem equipamento de proteção, para morrer, para dar lucro para eles. Contra o PT. O PSDB e os partidos aliados. O PSDB é o partido político dos Estados Unidos agindo no Brasil. Foi ele que destruiu toda a economia que a ditadura militar tinha construído. Foi ele que ressuscitou uma dívida morta, uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares que nós não devíamos a ninguém. Tinha sido prescrita. E ele traindo Itamar Franco, sem que Itamar Franco soubesse, mandou Pedro Malan, Armínio Fraga e Murilo Portugal negociar com os banqueiros. Os banqueiros, como? Mas a gente já tirou até do balanço essa dívida, nós não reclamamos, vocês acabaram de pagar, não quiseram pagar mais, e nós deixamos para lá. Aí disse, não, vamos reabilitar, vamos transformar esses títulos dessa dívida em títulos podres, que vocês vão usar depois para comprar as nossas estatais. E os banksters fizeram esse acordo com Fernando Henrique Cardoso e seus cúmplices. Fernando Henrique Cardoso deixou passar o governo Itamar, e no governo dele ele nomeou Pedro Malan, ministro da Fazenda, Armínio Fraga, Banco Central, e Murilo Portugal, Tesouro Nacional. E de posse do cofre, eles fizeram a maior negociata, a maior corrupção da história do Brasil. Sem falar do escândalo da Proerd, dos outros escândalos, do Banestado, de todos os escândalos do pessoal administrado pelo PT. Inimigo do povo brasileiro, inimigo do Brasil, contra o PT. Pois então, esses são os contra o PT. Os que são a favor do Brasil, os amigos do Brasil, são a favor do PT. O Papa, a opinião pública mundial, os artistas de expressão de renome, respeitados no mundo inteiro, Noam Chomsky, e os mais importantes estadistas que vão em Romaria visitar Lula na cadeia, porque sabem que essa prisão de Lula é uma farsa, é uma mentira do golpe da ditadura dos Estados Unidos contra o PT. E agora que vocês já sabem quem é contra o PT e quem é a favor do PT, eu lhe pergunto, amigo leitor brasileiro, que ama o Brasil, e você? De que lado você está? Obrigado. Data Flower, o canal da verdade.